Serviço Nacional de Informação, ele cumpriu a tarefa de estar vigiando, monitorando e cuidando da repressão política em relação àqueles que eram tipificados como subversivos. Quem eram os alvos preferenciais do SNI? Estudantes, professores, jornalistas, sindicalistas, enfim, todos aqueles que de certa maneira, segundo a lógica da ditadura, colocavam em risco a ordem pública, passaram a ser alvos do SNI. Então a vigilância, a espionagem, a censura passou a fazer parte da rotina desse órgão de informação. É importante pontuar que o SNI ele foi criado em 1964 e só foi extinto em 1990. Então, durante esse período todo, o SNI ele controlou uma série de outras agências, principalmente no âmbito dos ministérios, inclusive nos ministérios civis, que fizeram parte dessa rede repressiva durante a ditadura militar. Então, em qualquer situação, em qualquer conjuntura durante o período da ditadura militar, o SNI recolhia informações, infiltrava agentes, fazia relatórios e produzia documentos sobre essas atividades que eles consideravam subversivas. Há uma certa, digamos assim, versão sobre o período da ditadura militar no Espírito Santo, que aqui não houve censura, que aqui não houve repressão, que aqui não teria havido casos de tortura. Isso não corresponde à realidade. As pesquisas que estão sendo feitas desde a abertura dos arquivos do DOPS, em 2008, 2009, e mais recentemente, a partir da abertura dos arquivos do SNI, que estão lá no Arquivo Nacional em Brasília, essa abertura desses arquivos e as minhas pesquisas me permitem defender a tese de que no Espírito Santo houve um aparato repressivo liderado pelo SNI na área de informação, de coleta dessas informações, e houve paralelamente e atuando conjuntamente a atuação de um aparato repressivo, comandado aí no caso pelo 38º BI, que na época se chamava 3º Batalhão de Caçadores. Então, existem casos sim de pessoas que foram demitidas, de pessoas que foram expulsas da universidade, de pessoas que foram torturadas, de pessoas que foram de órgãos de informação, inclusive o jornal A Gazeta, para citar um meio de comunicação, que foi censurado. Então o Espírito Santo não foi uma ilha da fantasia livre dessa repressão política. Aqui no Espírito Santo também funcionou um aparato repressivo, aqui no Espírito Santo também funcionou um aparato de informação que, como eu falei, foi coordenado pelo SNI, que atuou aqui no nosso estado durante o período da ditadura militar. O projeto Brasil Nunca Mais, que foi liderado pelo Dom Paulo Evaristo Armes, que fez o quê? Uma pesquisa em cima de processos que foram para o Supremo Tribunal Militar. Desses processos, recentemente o projeto Brasil Nunca Mais foi digitalizado e colocado à disposição na internet. Sim, eu encontrei ali uma relação de estados, quadro de estados em relação a denúncias de tortura. Então, fazendo uma comparação, dentro do ponto de vista geográfico, o Espírito Santo aparece com 50 casos de tortura, durante a época da ditadura. Se você comparar estados como Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul e quase todos os estados do norte do país, com exceção do Pará, tiveram menos casos de denúncias de tortura. Então, repito, é a tese que os documentos que nós estamos encontrando, seja no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, seja no Arquivo Nacional e seja aqui dentro da universidade, através do trabalho da Comissão da Verdade da UFES, permitem que nós afirmemos: o Espírito Santo foi, durante a ditadura, um estado em que se torturou, se reprimiu, se censurou e aqui funcionou esse aparato repressivo, que exerceu esse controle social, esse saneamento ideológico em vários setores da sociedade capixaba. Se nós imaginarmos, por exemplo, qual era o endereço da agência do SNI aqui em Vitória em 1968, era no coração político, econômico, cultural e financeiro do Espírito Santo. Até a década de 1980, a região da Praça Costa Pereira era o espaço mais privilegiado da capital do Espírito Santo. Ali estavam os principais bancos, ali no centro da cidade estava a sede do Poder Legislativo, o Palácio Anchieta, estavam os principais bancos, o Palácio do Café.
Então tudo circulava, tudo girava em torno da Costa Pereira. Ali estava o Teatro Carlos Gomes, o símbolo cultural do Espírito Santo, e vizinho ao Teatro Carlos Gomes estava o edifício, que era considerado um dos mais modernos edifícios da época no Espírito Santo, que é o edifício hoje chamado Edifício Getúlio Vargas, que funcionou naquele período como sede do Instituto de Previdência do Espírito Santo. A sede do SNI funcionava no 7º andar desse edifício, na sala 706. E esse documento que nós encontramos fala ou está ligado a um pedido de informação para o diretor da Faculdade de Medicina da UFES sobre os antecedentes de todo o corpo docente do curso, ou seja, de todos os professores do curso de Medicina. Nome, endereço, inclinação política. Então, esse documento, como eu falei, ele é fundamental porque ele é uma prova material da existência, primeiro, da existência da agência do SNI aqui em Vitória, e segundo, qual era o interesse deles? O interesse deles era coordenar todo esse amplo aparato repressivo que funcionou aqui no estado do Espírito Santo durante o período da ditadura militar.